Você cansou de tentar ser entendido, cansou de buscar solução em mudança externa e se frustrar toda vez que tudo volta para o mesmo lugar. Você deu demais, esperou demais, silenciou demais e, mesmo assim, continua sentindo esse buraco no peito, como se nada encaixasse, como se nenhuma técnica, pessoa ou escolha realmente te preenchesse. Você olha no espelho e não entende por que está tão exausto, porque, mesmo tentando tanto, parece que tudo desmorona dentro. A verdade que poucos dizem, mas que você precisa ouvir, é simples e dura. Nada vai funcionar até que você entenda isso. Não é a sua rotina que está errada. Não é o mundo que está contra você. Não é o destino que te esqueceu. É que, enquanto você não reconstrói a estrutura interna, todo recomeço será só mais uma repetição disfarçada. Este vídeo não vai te prometer milagres. Vai te conduzir a um lugar mais difícil e mais verdadeiro, o ponto exato onde a dor se transforma em lucidez. Onde parar de fugir vira o primeiro passo real de cura. Onde o silêncio se torna reconexão. Aqui, você não vai ser julgado. Aqui, você vai ser convidado a reencontrar a si mesmo. Parte por parte. Verdade por verdade. Presença por presença. Respira. Porque depois de hoje, você pode nunca mais enxergar a sua dor da mesma forma. Você já tentou recomeçar várias vezes. Mudou de cidade, mudou de emprego, mudou até a forma como fala com as pessoas. Mas por dentro, tudo continuava igual. Você sente que carrega um vazio que não se resolve com movimento, porque a dor não está do lado de fora. Ela vive aí dentro, nas raízes da sua história. E enquanto você não encarar essa estrutura emocional que te sustenta ou te sabota, nada vai realmente funcionar. Você pode até começar bem, um novo ciclo, uma nova esperança, mas logo tudo volta para o mesmo lugar. O tédio, a ansiedade, o desânimo, a solidão disfarçada, porque a fundação continua a mesma. Feridas não olhadas, crenças herdadas, padrões emocionais repetidos no automático. O filósofo Epicteto dizia: não é o que acontece com você que te destrói, mas como você interpreta o que acontece. Ou seja, mudar por fora sem mudar as interpretações internas é como trocar a embalagem de uma bomba relógio. Ela continua armada. Você não é fraco por estar cansado. Você está cansado porque tenta construir uma nova vida sobre ruínas antigas. E chega uma hora que isso cobra um preço, não só emocional, mas espiritual. Você perde a fé em si, na vida, no amor. Nada vai funcionar, até que você decida parar de fugir daquilo que dói de verdade. Até que você olhe para o que está por trás dos seus fracassos cíclicos. Porque a mudança real começa onde quase ninguém quer entrar. Dentro de si. Você acorda cansado, mas continua tentando. Faz listas, define metas, assiste vídeos, consome livros. E mesmo assim, parece que está sempre correndo em círculos. Você se pergunta: o que mais eu preciso fazer? Mas talvez a pergunta certa seja: por que nada do que eu faço muda a sensação de estar estagnado por dentro? A verdade dura é que seu cérebro te recompensa por estar em movimento, não por estar evoluindo. Cada vez que você faz alguma coisa, uma pequena dose de dopamina é liberada. Você sente um alívio momentâneo. Parece que está indo bem, mas, na prática, você só está se mantendo ocupado, não necessariamente transformando sua vida. É como estar dentro de um labirinto, correndo de um lado para o outro, convencido de que está avançando. Mas quando olha ao redor, está no mesmo lugar emocional de sempre. Esse é o ciclo da exaustão. Esforço sem consciência, ação sem direção interna, movimento que mascara o medo de parar e encarar o que realmente precisa ser curado. Marco Aurélio escreveu: a maior parte do que dizemos e fazemos não é necessária. Elimine isso e terás mais tempo e tranquilidade. Mas quantas vezes você segue se ocupando apenas para não escutar o silêncio que te assusta? Você não precisa de mais estímulos. Precisa de mais lucidez.
Talvez o que esteja te esgotando não seja o trabalho, nem os outros, nem a vida, mas o modo como você se relaciona com tudo isso, sempre se exigindo mais, sempre querendo dar conta, sempre buscando provar que está melhorando, sem perceber que a própria tentativa se tornou prisão. E se o que você chama de produtividade for só uma fuga sofisticada? E se sua pressa for medo disfarçado? Nada vai funcionar enquanto você continuar confundindo movimento com transformação. Porque não é o quanto você faz que te muda, é o quanto você entende o que faz e por que faz. E essa compreensão só nasce quando você para, respira e começa a escutar aquilo que o barulho externo tem te ajudado a ignorar. Você tenta respirar fundo, medita, vai à academia, lê sobre hábitos, mas de repente, num dia qualquer, tudo desmorona. A raiva explode, a ansiedade volta, a vontade de sumir reaparece. E você se culpa. Acredita que falhou por não ter sido constante. Mas a verdade é mais profunda. Você está aplicando técnicas sem diagnosticar suas feridas. É como tentar apagar um incêndio com um borrifador. Pode aliviar por alguns segundos, mas o fogo continua queimando por dentro. Respiração, meditação, journaling. Todas essas ferramentas são valiosas. Mas se você não entende por que se desregula emocionalmente, elas viram apenas paliativos. Pontes frágeis sobre um abismo não resolvido. Você precisa se mapear, entender seus gatilhos, reconhecer quais situações, palavras ou dinâmicas fazem sua mente ativar padrões automáticos. Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que formam sobre elas. É nessa opinião interna, geralmente inconsciente, que moram os seus gatilhos. Talvez você se desestabilize quando alguém te ignora, ou quando sente que está sendo comparado, ou quando falha em algo e revive a velha sensação de não ser bom o suficiente. Essas reações não são o problema. São sintomas de algo mais antigo, algo que você ainda não teve coragem de olhar com profundidade. Aplicar técnicas sem tocar na raiz é como pintar uma parede mofada. Mais cedo ou mais tarde, a mancha volta, e com mais força. A verdadeira prática começa com consciência. Antes de respirar fundo, você precisa saber o que está te tirando o ar. Antes de meditar, você precisa entender por que sua mente está em guerra. Antes de mudar um hábito, você precisa saber qual dor esse hábito tenta esconder. Você não precisa de mais técnicas, precisa de mais verdade. Mapear-se é um ato de coragem. É sentar consigo mesmo e, com compaixão firme, perguntar: de onde vem isso que me derruba? Só então, as ferramentas começam a fazer sentido. Só então, a meditação se torna um encontro. A respiração, um retorno. A rotina, uma estrutura de reconstrução. E não de disfarce. Nada vai funcionar? Até que você pare de lutar com os sintomas e comece a dialogar com as causas. A sua cura não está no próximo vídeo de produtividade. Está no silêncio profundo de quem ousa olhar para dentro com sinceridade. Essa parte dói, porque expõe uma verdade que a gente tenta esconder até de nós mesmos. Muitas das suas reações, ansiedades e impulsos vêm de uma parte sua que nunca amadureceu. Por fora, você cresceu, trabalha, toma decisões, sustenta responsabilidades. Mas por dentro, ainda há uma criança tentando controlar o mundo para se sentir segura. Essa criança sente medo de ser rejeitada, então você tenta agradar todo mundo. Ela teme ser abandonada, então você se apega ao que não te faz bem. Ela odeia se sentir impotente, então você tenta controlar tudo: pessoas, tempo, futuro. O problema é que o mundo adulto exige outra estrutura emocional, uma base de sobriedade, aceitação e lucidez. E quando você tenta resolver desafios complexos com respostas emocionais frágeis, tudo desaba. Você sofre duplamente, pela dor que vive e pela frustração de não saber lidar com ela de forma madura. O estoicismo chama isso de juízos falsos. Sêneca dizia:
O sofrimento vem mais da opinião sobre o que acontece do que dos fatos em si. Ou seja, você interpreta uma rejeição como um colapso pessoal, um erro como prova de que não serve, um silêncio como abandono absoluto. São respostas emocionais desproporcionais, gritos internos que revelam feridas mal cicatrizadas, e você tenta compensar, com mais controle, mais cobrança, mais tentativas de ser melhor. Mas isso só alimenta o ciclo da exaustão emocional. A maturidade que você procura não vem de fazer mais. Vem de sustentar o que sente com lucidez. Vem de olhar para o que te dispara e dizer: isso está doendo, mas não é o fim. Eu posso me manter firme. A sua dor não te torna fraco. O que te enfraquece é insistir em enfrentá-la com ferramentas emocionais ultrapassadas. É hora de atualizar esse sistema interno. Assumir que algumas das suas reações não são fruto do presente, mas do passado. E que continuar se apoiando nelas é repetir o mesmo padrão de dor, esperando um resultado diferente. Nada vai funcionar, até que você reconheça a sua necessidade de crescer emocionalmente. Não como cobrança, mas como libertação. Porque a verdadeira força não está em não sentir. Está em não se deixar dominar por emoções que não combinam mais com a sua idade, com a sua história e com o homem ou mulher que você está tentando se tornar. Você quer mudar, quer ter paz, ser mais constante, conquistar algo que te traga sentido, mas no fundo, algo sempre te puxa de volta. É como se houvesse uma força invisível boicotando cada tentativa de avanço. Um cansaço que aparece do nada, uma dúvida que te paralisa, um medo que, mesmo sem nome, sabota suas escolhas. Essa força tem nome: autoimagem distorcida. Se lá no fundo você acredita que não é digno de paz, amor ou liberdade, tudo o que fizer será inconscientemente sabotado para confirmar essa ideia. Você se aproxima do que quer e recua, constrói e destrói, começa e trava. Não porque não é capaz, mas porque, em algum lugar da sua mente, você não se enxerga como alguém que merece ter aquilo. Sêneca dizia: você é escravo de suas ideias sobre si mesmo. E enquanto essas ideias forem alimentadas por culpas antigas, rejeições não curadas e vozes alheias, você continuará preso a uma versão de si que já não condiz com a realidade. Quantas vezes você já pensou: eu não sou bom o suficiente? Essa frase, repetida em silêncio, molda suas ações. Ela se infiltra nas suas decisões, nos seus relacionamentos, na forma como você reage aos erros. É como usar um espelho quebrado para se pentear. Você se vê distorcido e acha que o problema é o seu rosto, não o reflexo. E o pior, quanto mais você tenta provar que é valioso, mais essa luta interna te consome. Porque não se trata de mostrar nada para ninguém. Trata-se de reconhecer quem você é, sem as lentes embaçadas do passado. Reconstruir sua autoimagem é urgente. Não com afirmações vazias ou elogios forçados, mas com honestidade. Olhar para o que você já superou, para as vezes que caiu e levantou, para a dor que você aguentou calado e que te tornou mais forte do que você percebe. A sabotagem silenciosa cessa quando você começa a se ver com dignidade, não como alguém perfeito, mas como alguém inteiro. Nada vai funcionar enquanto você continuar lutando contra a vida com a sensação de que não merece vencê-la. Você merece sim, mas precisa começar por dentro. Reformar o espelho antes de tentar mudar a imagem refletida. Porque só quando você se vê com clareza é que começa a se mover com verdade. Você olha para o lado. Alguém da sua idade já tem uma carreira sólida. Outro já constituiu família. Outro parece viver uma liberdade que você nem sabe onde começa. E mesmo sem querer, você se mede por esses espelhos. Começa a acreditar que está atrasado, que falhou, que a sua dor é sinal de fracasso. A comparação entra silenciosa e toma conta. Você começa a se afastar de si, a ignorar seus próprios desejos, a abandonar seus tempos, suas necessidades,
seus valores, só para tentar alcançar um padrão que nem é seu. E o pior? Mesmo quando você chega lá, o vazio continua, porque você pode alcançar tudo o que o mundo valoriza e ainda assim se sentir completamente desconectado por dentro. A comparação é uma forma sutil de autoabandono. Você para de escutar a própria alma para se encaixar num molde externo. E ao se afastar de quem realmente é, você perde o chão, perde a paz, perde o propósito. Marco Aurélio dizia: a alma fica tingida com a cor dos pensamentos. Se você vive alimentando pensamentos de inadequação, sua alma vai adoecer. Não por falta de conquistas, mas por falta de autenticidade. Você não está atrasado. Você está no seu tempo. Mas para aceitar isso, é preciso coragem. Coragem de se desconectar do ruído social. De sair do piloto automático que te compara com tudo e todos. A vida não é uma corrida, é uma escuta. Cada pessoa tem um mapa emocional diferente, um histórico único, cicatrizes que ninguém vê. E comparar jornadas tão distintas é desonesto com sua própria história. Você não precisa ter o que os outros têm. Precisa viver o que faz sentido para você. E só você pode saber o que isso significa. Mas para descobrir, precisa silenciar a comparação, voltar-se para dentro e perguntar com verdade: o que eu estou tentando provar? E para quem? Nada vai funcionar enquanto você viver tentando alcançar uma paz que pertence ao outro. A sua paz está onde você parou de se ouvir. A sua liberdade começa quando você decide abandonar a régua alheia. Você não nasceu para ser cópia. Você nasceu para ser raiz. E raízes não correm. Elas se firmam. Você tenta prever tudo. Organiza detalhes. Antecipar cenários. Controlar falas, sentimentos, respostas, reações. E mesmo assim, vive ansioso. Porque quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais medo você sente. É um paradoxo cruel. O esforço para garantir segurança se transforma na principal fonte de instabilidade. Você aprendeu, talvez desde cedo, que para não sofrer, é preciso prever, evitar o erro, o imprevisto, o abandono, o não. Mas o mundo não respeita nossos cálculos. Pessoas vão nos frustrar. Planos vão falhar. Emoções vão oscilar. E enquanto você não aceitar isso com maturidade, vai continuar em guerra contra a realidade. O estoicismo ensina: a liberdade nasce quando você separa o que depende de você do que não depende. Essa é a chave. Epicteto escreveu: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A diferença entre sabedoria e sofrimento está em entender essa distinção. Mas a maioria das pessoas vive como se tudo estivesse sob controle, tentando mudar o outro, moldar o futuro, segurar o passado. E esse esforço constante cobra caro. Ansiedade crônica, frustração constante, cansaço sem fim. Você precisa aprender a soltar, não por fraqueza, mas por honra à própria sanidade. Soltar o controle que nunca foi seu e assumir o único que você realmente tem: o controle sobre como reage ao que acontece. Essa é a força estoica. Não é não sentir, é não se render àquilo que não pode ser mudado. Você pode escolher a constância, a sobriedade, o silêncio interior, mesmo quando tudo ao redor está caótico. Mas isso exige treino. E, acima de tudo, exige desapego da ilusão de controle total. Nada vai funcionar enquanto você continuar tentando manipular a vida como se fosse um projeto perfeito. Ela não é. A vida é imperfeita, orgânica, instável. E, paradoxalmente, só encontra estabilidade quem aceita isso com lucidez. Você não precisa prever tudo para estar seguro. Precisa confiar que o que quer que aconteça, você saberá sustentar com presença. A verdadeira segurança não vem de fora. Vem da firmeza que você cultiva dentro. Algumas das frases que ecoam na sua mente não são suas. Você não é bom o suficiente.
Não faça barulho. Se você errar, será rejeitado. Sentir é fraqueza. Amor se conquista com esforço. Essas vozes se instalaram quando você ainda era vulnerável, quando tudo o que queria era ser aceito, ser amado, ser visto. E para isso você se adaptou. Reprimiu partes suas. Acreditou no que disseram, engoliu lágrimas e moldou comportamentos. Hoje você vive tentando avançar, mas carrega, sem perceber, crenças herdadas que sabotam cada passo. Você começa algo e duvida de si, se aproxima de alguém e se esconde. Conquista algo e sente culpa. É como ter um freio invisível puxando você para trás, mesmo quando a estrada está livre. Essas crenças são como programas rodando em segundo plano. Você não os vê, mas eles comandam suas reações. Marco Aurélio dizia: a alma se torna aquilo que ela contempla. Se você vive contemplando ideias de inadequação, sua alma adoece. Não porque você é fraco, mas porque está obedecendo comandos antigos que nunca parou para questionar. Está na hora de revisar suas programações internas. De onde vieram essas ideias sobre amor, valor, sucesso, merecimento? Elas foram ditas por pessoas conscientes? Ou por adultos feridos, reproduzindo suas próprias dores? Você não precisa continuar obedecendo. Você pode desobedecer silenciosamente essas vozes e, assim, começar a se reconstruir. Mas para isso, precisa primeiro identificar, escutar o que sua mente repete e perguntar: isso é verdade? Isso é meu? Ou é apenas algo que me ensinaram e que já não serve mais? Nada vai funcionar enquanto você continuar vivendo sob ordens invisíveis que foram impostas antes mesmo de você poder escolher. Reprogramar-se é libertar-se. É olhar para o passado com compaixão, mas dizer: chega, eu não carrego mais essa bagagem. A sua história pode ter começado com dor, mas não precisa terminar nela. Você tem o direito de reconstruir suas crenças com base em verdade, presença e consciência. Porque só quem questiona é capaz de evoluir. Você acha que está evoluindo, afinal está sempre em busca de algo. Melhora pessoal, mais conhecimento, mais controle emocional. Mas no fundo, o que você realmente tem feito é fugir. Fugir da dor não resolvida, do silêncio desconfortável, da raiva reprimida, do medo de não ser suficiente. Você chama isso de progresso, mas é só uma fuga com aparência nobre. Você muda de rotina, lê livros, cria metas. Tudo válido. Mas se tudo isso estiver sendo usado como anestesia, você vai continuar parado, mesmo em movimento. O estoicismo não ensina a fugir do sofrimento. Ensina a atravessá-lo com coragem. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. A dor só se perpetua quando é evitada. Quando você tenta silenciar a angústia com distrações. Quando evita olhar para a sua tristeza com medo de desabar. Mas é justamente nesse mergulho que a clareza nasce. Você não cura o que não encara. E a maior armadilha da autossabotagem é parecer movimento, quando na verdade é fuga. Parar não é regredir. É reconhecer, é criar espaço interno para sentir e transformar. É sair do piloto automático de resolver tudo rápido e entrar no estado de presença que te obriga a estar com aquilo que você passou a vida tentando ignorar. O verdadeiro progresso não vem de acelerar, vem de aprofundar, vem de ficar onde dói, até que a dor revele a lição, vem de escutar o incômodo, até que ele mostre o que precisa ser reorganizado. Nada vai funcionar enquanto você continuar correndo de si mesmo, enquanto você tratar a própria sombra como inimiga. O que você evita é exatamente o que te libertaria se fosse enfrentado com lucidez. Avançar, às vezes, é parar. É olhar nos olhos do medo, sentar-se com a solidão. É aceitar a tristeza como parte do caminho,
não como sinal de fracasso. Você não está estagnado. Você está sendo chamado para dentro. E só quem atende a esse chamado começa, de fato, a se reconstruir. Imagine tentar montar um quebra-cabeça complexo, olhando para um espelho rachado. Cada peça que você encaixa parece errada. As imagens não fazem sentido. Os contornos se confundem. E no final, tudo parece desalinhado. É isso que acontece quando você tenta reconstruir a vida sem antes reconstruir sua percepção sobre si mesmo. Você pode fazer tudo certo: terapia, disciplina, mudanças externas. Mas se ainda se enxerga como alguém fragmentado, insuficiente ou quebrado, nada vai encaixar. Porque tudo o que fazemos parte da imagem que carregamos internamente. Você atrai o que acredita merecer. Você constrói com as ferramentas que acredita ter. Você reage ao mundo conforme se vê no espelho da própria consciência. Se esse espelho está rachado pelas dores que nunca foram olhadas, tudo ao redor parecerá hostil, pesado, desanimador. Você pode até receber amor, mas vai duvidar. Pode alcançar paz, mas vai sabotar. Pode ter sucesso, mas vai se sentir impostor. Marco Aurélio dizia: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. E os pensamentos mais influentes são aqueles que você dirige a si mesmo, no silêncio, sem que ninguém escute. O problema não está na vida, está no reflexo. E enquanto você continuar tentando consertar o mundo sem antes alinhar esse espelho interno, tudo parecerá deslocado. Reconstruir a autoimagem não é sobre criar uma ilusão positiva. É sobre tirar as rachaduras, limpar as distorções, recolher os fragmentos de si que você deixou pelo caminho. Você não precisa ser perfeito. Precisa apenas se ver com verdade, com lucidez, com compaixão firme, com coragem para aceitar sua complexidade, sem julgamento. Nada vai funcionar enquanto você continuar se enxergando com os olhos da dor não curada. Quando você muda a forma como se vê, muda tudo. O jeito como fala, como escolhe, como se posiciona. A vida volta a fazer sentido, porque agora, quem a vive, está inteiro. E se o que está faltando não for mais uma peça, mas a coragem de olhar para si com os olhos de quem não desiste mais, você chegou até aqui, não por curiosidade, mas porque carrega uma dor que pede respostas sinceras. E talvez, no fundo, você sempre soube, não é lá fora que as coisas precisam mudar. A raiz está dentro, nos gatilhos que você ignora, nos julgamentos que você repete, na criança ferida que ainda tenta controlar a vida com medo de quebrar de novo. Mas agora você sabe, fugir não resolve, controlar não cura, repetir não transforma. O que transforma é olhar de frente. Você não sumiu. Você apenas precisou se calar para se reencontrar. E agora, aos poucos, volta mais inteiro. Nada vai funcionar. Até que você entenda isso, a sua vida começa a mudar quando você para de buscar fórmulas e começa a escutar a sua verdade. E se o silêncio que hoje te isola for, na verdade, a sua cura em andamento?